Boechat representava vida, o Boechat representava movimento, o Boechat representava pensamento, ação. Ele era socialmente atuante sob o aspecto da crítica jornalística e também sob o aspecto humanitário na relação com as pessoas. Ele era uma figura atenciosa. Eu realmente não me conformo que um homem brilhante, um homem que investiu em si mesmo, estudando, trabalhando, se informando e deu muito de si para a sociedade brasileira, tenha morrido de uma forma tão estúpida. O Boechat faz falta, o Boechat é insubstituível. A gente está passando o Rodoanel aqui agora, caiu o helicóptero agora caiu, a gente estava passando, caiu. Pessoal, eu tô aqui na Anhanguera, saída do Rodoanel. Acabou de cair um helicóptero entre as duas pontes do Rodoanel, em cima de um caminhão. Acabou de cair o helicóptero aqui na Anhanguera, meu Deus. Você é louco, mano, olha lá, sobrou nada do helicóptero. Sobrou nada do helicóptero, olha. Veio de desvio do Rodoanel, veio caindo, ó. Um trágico acidente numa das rodovias mais movimentadas de São Paulo. E dentro daquele helicóptero que perdeu o controle e caiu, estava um dos mais importantes e conhecidos jornalistas do Brasil. Câmeras de segurança da rodovia Anhanguera mostraram o helicóptero perdendo velocidade, passando entre dois viadutos e descendo em direção à pista. O motorista do caminhão chegou a ficar preso nas ferragens e escapou da morte por pouco, graças à coragem de uma mulher até então desconhecida. Leiliane Rafael da Silva enfrentou o fogo, o medo e a desconfiança de quem estava ali e salvou a vida de uma pessoa. O velório de Boechat foi realizado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo e reuniu milhares de pessoas, entre parentes, amigos, colegas de profissão, ouvintes e fãs, numa cerimônia aberta ao público. A morte do Gabriel Diniz foi uma das coisas mais impactantes desse ano. Ele, apesar de ter ganhado os holofotes e o conhecimento do grande público, recentemente, no Carnaval, por conta do grande sucesso da música Jennifer, o Gabriel tem uma história muito mais antiga. Eu lembro perfeitamente de quando estávamos na redação. Horas antes, eu tinha acompanhado nas redes sociais dele, publicações, ele postava lições de vida, ele tinha acabado de declarar bênçãos na vida das pessoas, estava super feliz, voltando de show, e mais tarde recebemos aquela notícia de que um avião teria caído na região sul de Sergipe e que talvez uma das vítimas poderia ser o Gabriel. Então foram momentos de tensão, foram momentos bem agoniantes, e mais tarde recebemos a confirmação de que realmente ele estava naquele avião, era uma das vítimas, e foi uma coisa ruim de lidar no momento. Gabriel Diniz também sofreu um acidente aéreo. Depois de uma noite de show em Feira de Santana, na Bahia, Gabriel voou para Maceió para comemorar o aniversário da noiva, Caroline Calheiros. Um parabéns que ele não pôde dar. No dia 27 de maio, por volta do meio-dia, o avião de GD, como era conhecido, caiu na região de Porto do Mato, município de Estância. Ele e os pilotos Abrão Farias e Linaldo Xavier, diretores do Aeroclube de Alagoas, morreram na queda. Gabriel se foi,
2019 também foi marcado pela morte da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos. Ela caiu no mar por conta dos ventos de mais de 100 km por hora e das fortes ondas que atingiram a embarcação em que estava em Ilhabela, litoral de São Paulo. Depois de um dia, o corpo de Caroline foi encontrado numa praia. E no final do ano, mais uma triste notícia. O apresentador Augusto Liberato, o Gugu, foi internado às pressas em Orlando depois de sofrer um acidente na casa dele. Gugu havia subido ao sótão para verificar o ar-condicionado, pisou em uma área feita de gesso e caiu no chão da cozinha de uma altura de 4 metros. Na queda, bateu forte com a cabeça. Depois de 2 dias na UTI, foi confirmada a morte encefálica. O corpo do apresentador voltou para o Brasil e o velório aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cerimônia durou quase 24 horas. Milhares de pessoas passaram por lá. Foram mais de 5 horas na fila para dar o adeus ao apresentador. O corpo de Gugu saiu da Assembleia e foi até o cemitério Getsemane, no Morumbi, no carro do Corpo de Bombeiros. A comoção por lá também foi grande. Um dos maiores comunicadores do Brasil e mais um a deixar saudade. Bom, eu convivi com o Juarez Soares quase que diariamente durante 2 anos e eu via ele como 2 pessoas. Uma pessoa do interior que gostava de falar daquela maneira brejeira, com um sotaque carregado. Da mesma maneira que ele conseguia falar com pessoas mais humildes, ele conseguia falar com grandes intelectuais e recitar poesias, frases que ele fazia, que gostava de falar. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu fui convidado para fazer transmissões ao lado do Silvio aqui na Rede TV, o que não é uma coisa muito comum, um narrador ser colocado como comentarista ao lado de um outro narrador, a primeira coisa que o Juarez mostrou foi uma preocupação em relação a mim, a que eu não me sentisse, entre aspas, diminuído na minha vaidade. Foi uma coisa marcante para mim, porque raramente um cara desse tamanho vem até um jovem, que é o meu caso, para dar um conselho desse tipo. Já perdeu o Juarez, sabe, o Juarez foi companheiro de lutas, batalhas jornalísticas, evidentemente, clubísticas, evidentemente, opinativas, evidentemente. Ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que a gente tinha que respeitar como jornalista. Então, foi uma perda muito grande para o jornalismo brasileiro a ida do Juarez Soares, companheiro de grandes viagens também. Em julho, a imprensa esportiva ficou de luto. Morreu aos 78 anos Juarez Soares, o famoso China. Ele teve uma parada cardíaca em decorrência de um câncer e não resistiu. Durante a segunda passagem dele pela Rede TV, o corintiano roxo esbanjou alegria por onde passou e contou muitas histórias para quem parava para ouvir um pouco da longa vida do comentarista. Grande novidade do Brasil hoje não é no time titular, uma vez que Tele Santana já confirmou o mesmo time que obteve a classificação. Uma trajetória que poucas pessoas puderam ter. Um amigo que vai deixar saudade. De onde eu vi, e é bem longe daqui, eu aprendi desde criança que o futuro a Deus pertence.
posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que... Para 2020, olha, para o futebol em 2020 eu espero melhores jogos aqui no Brasil. E como eu sempre fui um cara que acompanhou os esportes olímpicos ao longo da minha carreira, eu espero mesmo que em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nós consigamos trazer medalhas no atletismo, medalhas na natação, medalhas no judô. Eu espero que no ano que vem eu volte aqui para contar como foi a cobertura das nossas crianças com educação e saúde de referência para o mundo. Isso é o que eu mais quero. O que eu espero de 2020 é que seja um ano com menos tragédias, né, com menos perdas. Eu espero noticiar um ano de progresso, de evolução, de entendimento, de paz e um ano que traga transformações para o bem, que seja um ano bom para todos nós. Me ajuda, gente, puxa aqui. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês. Então o Paulista fogo, gritaria, corre, 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 fogo, gritaria, corre. E o futuro a Deus pertence. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. O mundo tá vendo quanta violência nesse Rio de Janeiro, no Brasil. Alguém tem que acabar com isso. Alguém tem que definir o certo e o errado. Ela sabia que ele foi. I am inevitable.